chegamos no momento de falar sobre os acabamentos. 1 ou 2 dias depois, normalmente, de ter feito a peça, ela já vai estar firme, tá? Claro, conforme o clima, às vezes pode demorar mais tempo ou menos, mas nesse momento, a minha peça, ela ainda tem, principalmente no fundo, ainda tem mais umidade, num vasinho como esse, ela vai secar mais rápido em cima do que embaixo. Em potinhos menores, ela vai secar, às vezes, de forma mais parelha. E um prato, uma peça aberta, vai secar mais rápido também. Mas nesse momento, então, a minha peça tá firme, tá? Eu não altero mais a forma dela com tanta facilidade. Se eu apertar, ela não vai alterar de forma, tá? Como acontecia antes. Se eu forçar, ela vai quebrar. Então, é um momento onde ainda existe umidade nessa argila. Eu tenho facilidade de trabalhar raspando, por exemplo, tá? Retirando. Tenho a possibilidade de remover algumas partes que eu achar, por exemplo, para trabalhar o fundo, é esse momento que nós vamos trabalhar. Então, é fácil de remover, né? Um pouco eu consigo adicionar, por exemplo, se tem algum furinho ou alguma rachadura, eu ainda consigo apertar ali e com a própria argila da peça preencher, né? E arrumar aquela parte da peça. Só que eu preciso usar a mesma argila da peça. Se eu for adicionar qualquer argila para recuperar alguma imperfeição, eu preciso usar uma argila que está no mesmo ponto. Então, eu vou utilizar a argila da própria peça. Eu não posso pegar uma argila mais molhada agora e adicionar aqui, porque vai fazer com que isso rache depois. Ela não vai se aderir. Então, tem algumas coisas que eu posso fazer nesse momento, tá? Então, aqui eu já trouxe para dar de exemplo. Eu posso simplesmente deixar o potinho, né, a peça como está, com as marcas das minhas mãos, com alguma ondulação, eu posso escolher deixar ela dessa forma, tá? Não vou mais trabalhar nessa peça. Ou eu posso, com o instrumento, remover algum volume maior e depois posso simplesmente passar a esponjinha. Então, nessa peça aqui, eu só passei a esponjinha para deixar ela bem lisinha. Ou eu posso utilizar também alguma ferramenta para deixar ela mais lisa ainda, como que um início de um polimento. Esse não é ainda o ponto de fazer o polimento. O polimento vai acontecer quando a peça está num ponto que é chamado ponto de couro. É um ponto onde a peça já está bem firme, né, bem mais seca, mas ela ainda é escura, então ela ainda tem umidade dentro dela. Depois disso vai vir o ponto de osso, que é quando a peça seca, então ela fica clara e ela fica bastante quebradiça. Então é um momento onde a gente precisa tomar bastante cuidado com a nossa peça para não quebrar ela antes de fazer a queima. Nesse momento aqui, a peça ainda tem bastante umidade, eu não vou quebrar, ela não vai quebrar com facilidade. Então ele é um ponto bem bom para se trabalhar. Então eu vou mostrar aqui um pouco do que pode ser feito. Ó, eu posso pegar alguma ferramenta para seguir, então, arrumando, deixando lisa alguma parte também. A borda, esse é um momento interessante para se trabalhar a borda. Então, quando ela estava muito molhada era difícil. Então, olha só, agora, com facilidade, eu passo uma ferramenta e eu consigo remover os excessos e ir deixando ela mais redonda. Esse vaso aqui também, como ele tem esse aspecto, essa parte de dentro, né? Como eu não podia pegar na mão antes, eu não conseguia enxergar às vezes tudo que tem lá dentro. Então, posso também usar alguma ferramenta para acessar, né, alguma parte lá de dentro que eu vejo que a costura não ficou bem feita, ou que eu vejo alguma parte onde eu conectei uma argila com a outra e não passei o dedo no dia. Então, eu consigo enxergar por essa facilidade de poder pegar a peça na mão e a forma dela se mantém. Então, eu vou tanto trabalhar ela por dentro, nessa fase. Ó, à medida que eu passo a ferramenta, facilmente a argila se prende
e eu consigo tanto remover como adicionar ainda um pouquinho, né? Então, por fora, né? Então, eu vou poder também virar ela nesse momento para trabalhar o fundo. Então, aqui no fundo, antes eu não tinha muito acesso, então agora eu consigo vir com a ferramenta, ó, e ir fazendo a volta aqui, retirando esses excessos que tinham aqui no fundo, para reparar a diferença que da boca desse vaso para o fundo. Aqui no fundo ele tá bem mais molhado. Então, eu vou removendo com uma ferramenta. Ao mesmo tempo, se eu vejo que tem alguma parte, por exemplo, aqui eu gostaria de adicionar um pouquinho mais de argila, porque ele tá mais fundo. Eu consigo pegar a própria argila, então, dessa peça, que vai estar no mesmo ponto, e eu pressionando bem aqui, eu consigo adicionar essa argila, tá? Eu sempre vou precisar pressionar para que ela seja adicionada, né? Mas, ó, é bem fácil ainda de adicionar argila. Por isso que é bom mexer nesse momento, porque eu consigo arrumar muitas coisas. Se ela estiver mais seca e observar que tem uma parte mais funda, eu não consigo mais adicionar argila, tá? Então, esse é um momento bom para se passar assim uma ferramenta e remover esses excessos, ver se tem algum lugar para adicionar argila, né? E eu posso, além dessa ferramenta que eu uso para raspar, pode ser uma faquinha também, um palito, uma espátula, que você tiver, você pode utilizar com essa ideia de raspar. Então, mesmo essas ferramentas próprias para cerâmica que tem o arame, ele também ajuda, né? Aqui para a borda também. Então, além de raspar, eu também posso trazer a esponja. Então, eu vou pegar uma esponjinha, espremo ela bem para ficar com pouca água, tá? Ela não pode estar molhada demais. E aí, com a esponjinha, eu vou arrastando e dando o acabamento até ficar lisinho. Por que eu quero esse acabamento liso? Porque eu quero polir depois essas peças. Nós vamos trabalhar com queima artesanal e baixa temperatura. O polimento, ele é uma forma de impermeabilizar um pouco a minha peça, tá? Então, quanto mais lisa eu deixar a peça, mais fácil fica para polir depois. Então, por isso, ó, esse lado eu não passei a esponja, esse lado eu passei, fica bem diferente já, né? Então, eu vou poder, tanto na parte de cima como aqui na parte de baixo, eu posso utilizar a esponja nesse momento. Eu também posso utilizar alguma ferramenta para já começar o polimento. Então, deixar ela lisa, por exemplo, usando a colher. A colher, ela já vai deixando bem lisinho, ó, já vai trazendo um brilho, né? O polimento, ele traz esse brilho. Mas não é ainda o ponto para fazer o polimento, tá? Essa peça ainda tá muito molhada para fazer o polimento. Mas eu posso, então, passar já a colher em toda ela para fazer esse acabamento e já deixar ela bem lisinha, preparada para o polimento que eu vou seguir depois, né? Como eu fiz nessa aqui. Então, essa aqui eu passei a colher em toda ela, já deixando ela bem lisinha. Então, é isso que vai se continuar nessa peça até que eu complete toda a volta dela, deixando ela, então, toda lisa. Seja com a esponja, né, que fica assim, ou com esse polimento já
com a colher e ela já fica assim, certo? Então, agora é um momento de paciência e de observação para fazer o máximo para deixar a peça do jeito que você quer, ainda com essa possibilidade de alguma modificação. Se eu resolver passar a esponja de novo, essa parte onde eu fiz o polimento, ela é apagada. Então, se eu escolho passar a esponja, eu vou acabar apagando esse polimento, tá? Então, te lembra que isso aqui é uma etapa do processo. Essa peça ainda não está pronta. Eu vou seguir trabalhando nela, certo? Esse meu prato, pela própria forma dele, secou mais rápido do que as outras peças. E agora eu vou remover ele daquela forma onde eu fiz. Então, ele tá firme, né? Se sustenta, e aí eu vou virar para retirar essa toalhinha que eu utilizei entre a argila e essa forma, né? Então, a gente consegue ver que a peça fica toda marcada com o desenho dessa toalha que eu utilizei, né? Isso pode, inclusive, ser às vezes uma escolha de deixar a peça com essas marcas, né? Como eu posso, nesse momento, então, trabalhar para deixar lisa e apagar essas marcas. Então, ele é um momento, ó, de tá firme, mas a argila ainda, se eu apertar, ó, eu consigo facilmente arrastar e tapar, certo? Então, vamos continuar com os trabalhos com essa peça. Eu posso utilizar, então, uma ferramenta para me ajudar a tapar ou utilizar o próprio dedo, ó. Então, aqui eu vejo que tem como que uma canaleta bem grande e eu vou ir apertando ou com o dedo ou utilizando uma ferramenta. Eu preciso ir com cuidado, porque se eu apertar demais, eu vou entortar a peça e talvez isso comprometa se eu quiser empurrar de volta, enfim. Então, eu vou fazer com delicadeza toda essa parte. E aí, vou trabalhar, então, todo esse lado para apagar todas essas marcas.
Na borda eu já posso ir removendo alguns excessos que eu percebo por esse lado de cá. Depois de fazer um lado, eu vou fazer o outro. Se eu sentir que falta um pouco de argila em algum ponto, eu consigo ainda adicionar. Sempre adicionando a mesma argila da peça para ela estar exatamente no mesmo ponto de secagem. Então, vou passar a esponja. Quando eu trabalho fundo, eu preciso tomar bastante cuidado, porque se eu apertar com força, eu vou entortar. Como não tem mais nada segurando, né, do outro lado, eu vou entortar para baixo. Então, aqui no fundo, em especial, eu preciso fazer com bastante cuidado, sem apertar. E aí, uma vez que eu considero que está bom, eu vou virar para trabalhar o outro lado. Então, às vezes por pressionar ela se prende um pouquinho. Vou virar. E agora é importante que a toalha aqui onde eu vou apoiar, ela esteja limpa. Se esses pedacinhos da argila estiverem aqui, eu apoiar em cima, eles vão se colar de volta no fundo. Então, observo para estar mais limpinho possível. E aí, agora eu posso trabalhar esse lado de cima e a borda. Sempre dando um suporte aqui com a mão, na borda especialmente. Como nesse lado eu já tinha passado a esponja no dia que eu fiz essa peça, eu não tenho mais tanto para remover, então eu logo já posso passar um pouquinho aqui a esponjinha, só para tirar alguma marca. Quando eu passo aqui no fundo e pressiono, eu também ajudo a dar a forma. Às vezes, por ter trabalhado fundo, eu posso ter empurrado um pouquinho sem querer, então agora eu consigo pressionar um pouco de volta, deixando o fundo lá onde ela se apoia bem firme.
Então, nesse momento, é isso que eu faço com essa peça, ó. A gente percebe que se eu for pegar, ela ainda entorta muito fácil, né? Isso é em função do formato dela e por ter utilizado a esponja, né? Então, eu não vou poder pegar ela por aqui, né? Então, o ideal é eu segurar ela por onde eu sinto que ela tá mais firme ou deixar ela justamente apoiada, firme na tabuinha até que seque bem. Esse vasinho que eu fiz com a utilização da placa. Agora chegou o momento, então, de poder pegar ele. Posso remover ele do apoio. E é o momento de remover esse jornal que eu deixei. Então, simplesmente eu vou puxar ele e remover tudo o jornal. Se ficar algum pedacinho, eu posso usar alguma ferramenta ou a mão para retirar. Então, agora é o momento que eu consigo acessar esse vaso lá dentro. Posso, então, trabalhar um pouco a emenda da base com a parede do vaso. Vou trabalhar ele por dentro, vou trabalhar a borda, é um momento que eu consigo, então é fácil de trabalhar essa borda nesse momento. Eu vou trabalhar também a emenda, quando eu fechei a placa, então tem o local onde aconteceu a emenda, ele tá aqui. Como eu apertei bem, não dá nem para ver muito esse local da emenda. Mas é a hora de, por dentro, então, passar alguma ferramenta para finalizar essa parte. Então, e também vou trabalhar essa parte externa do vaso, então. Na borda, se eu observo que tem alguma parte mais alta, outra mais baixa, é o momento então de retirar os excessos. Ou às vezes posso observar que uma parte é mais fina e outra mais grossa também. A gente vai removendo ou adicionando para deixar o mais parelho possível. E esse é o momento também onde eu posso trabalhar o fundo. Então, essa parte aqui do vaso, né? Posso remover algum excesso que tenha ficado.
trabalho também o fundo. O meu fundo aqui ainda tá bem molhado. E é assim que fica esse vasinho. Ele vai seguir secando. Hoje ainda eu posso seguir com, se eu desejar fazer o acabamento ainda, então, com a esponjinha, apagando essas marcas. Se quiser fazer algum acabamento também, algum desenho, por exemplo, nesse momento é bem fácil de fazer qualquer desenho com precisão. Então, é um momento onde toda parte de acabamento eu posso usar minha criatividade nessa parte externa, onde a argila tá firme, mas ela ainda aceita com facilidade algum desenho, alguma impressão que eu faça nessa parte externa. Eu vou seguir passando aqui essa esponjinha para conseguir que ele fique, então, todo ele parelho na parte externa.